Da idiotice, né? E da falta de argumentação sua, cara, falar que tá levando pro pessoal. Você tá querendo tratar como idiotice, né? uma coisa que claramente é preferência pessoal. A sua preferência eu não tenho preferência. Não, eu não tenho preferência. Eu tô falando números. Cara, desculpa, se você não tem argumentação, se você não tem argumentação e parte pro pessoal, não é a primeira vez, né, que você parte pro pessoal. Não é a primeira vez. Tá bom, não é a primeira vez. Não, é a falta de argumentação. Aí vira pra preferência pessoal. Eu dei números, eu falei jogos. Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo análises aqui da mídia mineira, já falando sobre o jogão amanhã, expectativa de casa cheia no estádio do Maracanã, mais de 60 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. O jogo é amanhã, tá, gente? Só destacando, né? Eu falei na quinta-feira, dá a impressão que é daqui 8 dias ainda. O jogo é amanhã, esse Cruzeiro contra o Flamengo. Eu tô vendo muita gente falar de final antecipada, não existe final antecipada, mas vai ser muito embaçado e interessante ao mesmo tempo. Expectativa altíssima, porque velho. Porque o Flamengo joga o jogo. O Flamengo dá espaço. 60 mil ingressos vendidos, e né? É tudo que o homem 60 quer. Mil ingressos vendidos, estádio cheio, jogaço, velho. Duas equipes que gostam do futebol, que jogam mesmo, que partem pra cima. Tô com uma expectativa muito boa. Espero não me decepcionar. Eu tô com uma expectativa grande, assim, para que seja um ótimo jogo bom, né? Jogo bom. São duas boas equipes. Eu tô com uma expectativa muito enorme. boas. Muito boas. Eu imagino que será um jogo bem gostoso de assistir. Não acho que será tão aberto quanto a gente gostaria. Eu acho que vai. Eu acho que vai, cara. Não acha que vai ser trocação? Eu acho que vai ser trocação. Cruzeiro respondendo no contra-ataque? Não. Tipo Popó e Vanderlei. Quando eu falo de trocação, é isso aí, tá? É isso aí, a gente gosta daquilo ali. Tomara que o Flamengo seja o Vanderlei, né? Caído na lona no final do jogo. Porque de um Flamengo que vai atacar e que vai dar espaço. E não sei se eu acho que foi o Valu que falou isso ontem lá na televisão. De um Flamengo que, quando é confrontado no aspecto de competitividade, o Flamengo tem dado uma rameladinha. Veja bem, ele ganhou do Corinthians, ele passou nos pênaltis contra o Estudiantes. Mas quando o adversário foi para o confronto na competitividade, o Flamengo deu uma rameladinha. E aí é a única coisa que eu me apego, porque quando eu vou olhar para a escalação que o Felipe Luiz coloca em campo e pelo que ele tem no banco de reservas, a discussão acaba. Aí é complicado. A discussão acaba. Tá de acordo aí, Valor? Tô de acordo, HG. Acho que o Flamengo não gosta de times que jogam a bola e... o Cruzeiro não vai fazer o jogo que o Estudiantes fez, né? O Cruzeiro não é aquela fisicalidade, não tem um centroavante de área para trombar no Léo Pereira, no Léo Ortiz, mas ele não gosta, Flamengo, de ter que correr atrás dos adversários, porque são jogadores muito técnicos, né? Quando você pensa que o Jorginho é um primeiro volante, o cara poderia colocar 10 e jogar facilmente, né? Então, é um time que tem esse tipo de desconforto, né? O Flamengo não gosta, eu repito, acho que uma das chaves para o jogo do Cruzeiro passa pelo fato da equipe conseguir exatamente ser aquele time de 15, 20 minutos, muito intenso, como a equipe conseguiu ser, por exemplo, contra o Mirassol, quando teve 4 jogadores que não eram titulares fora, passa por isso. O Cruzeiro precisa de encarar o jogo, como encarou também contra o Fluminense. Não é perfil dessa equipe do Leonardo Jardim ficar apenas assistindo, especulando. Quando fez isso, em alguns jogos, acho que o Cruzeiro fez isso um pouco contra o Vasco da Gama. Vamos entrar aqui no jogo do Vasco da Gama, né? E acabou não sendo bom pro próprio Cruzeiro. Se você gosta de fazer aquela fezinha, presta atenção nessa dica da KTO. Amanhã esse confronto direto do Maracanã com o Cruzeiro visitando o Flamengo. Então, hoje você olha para tudo que vem acontecendo, desde o jogo anterior do final de semana contra o Vasco, e aí você ainda pega muita gente lamentando o que aconteceu contra o Vasco, exatamente porque o adversário de amanhã é o líder da competição. Eu acredito que pouca coisa vai mudar no sistema de jogo, na escalação, os titulares voltam, não acredito que vai ter grandes mudanças para o jogo de amanhã, e é uma coisa que eu tenho batido e quero inclusive colocar aqui na discussão. Que a gente vive falando, a gente vive comentando aqui sobre um Cruzeiro que adora jogar contra adversários que dão espaço. O Flamengo dá espaço. O problema é que o Flamengo tem muita qualidade naquilo que cria, mas espaço ele dá. Valuzeiro e amigos, que é à vontade, briguem. Se defende muito bem também, né? O Flamengo a gente não pode esquecer que é a melhor defesa do campeonato. Mas essa que eu tinha esquecido. A gente não pode esquecer, fazem um grande Dois campeonato. zagueiros que podem ir para a seleção brasileira, convocados hoje à tarde. 2 zagueiros e o sistema, né? A parte mais frágil
é a parte ali do Arrascaeta e do Pedro, mas que o Felipe Luiz arma esse Flamengo, inclusive ele passou a armar esse Flamengo defensivamente, tá, pessoal? Não tô falando que o Flamengo mudou o jeito de jogar depois de perder pro Cruzeiro, não. Mas o jeito de se defender, o Felipe Luiz, ele deu sim uma acertada depois daquele jogo aqui no Mineirão, onde o Flamengo sofreu muito no segundo tempo com o Cruzeiro. O gol vem de pênalti, nos acréscimos, mas o Cruzeiro, ele domina o segundo tempo aqui para cima do Flamengo no Mineirão. A gente tem que lembrar também que é um dos poucos times, somente o Flamengo e o Mirassol ainda não perderam como mandantes. E é isso, é um jogo dificílimo, é o time que, para mim, é o favorito ao campeonato. Na opinião de muitos, o Flamengo não joga tudo aquilo que pode, mas tudo aquilo que joga é o suficiente para deixá-lo nessa condição, no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores também. E eu penso, a grande questão... também estou com você, HG, não espero mudanças, apesar de haver um clamor por parte da torcida do Cruzeiro hoje muito grande, por quem sabe uma oportunidade para o Arroio entrar e fazer o lado direito pela ponta, com o Christian sendo deslocado para esse lado esquerdo e o Wanderson deixando o time, o Wanderson que tem tido um desempenho abaixo desde aquele jogo contra o Internacional, mas é importante ressaltar, não foi somente o Wanderson, o Cruzeiro não perde para o Vasco por conta da atuação do Wanderson, o Cruzeiro perde para o Vasco porque a maioria dos atletas tiveram uma atuação abaixo, salvo conduto para a dupla de zaga, o Cássio e o Matheus Pereira. Então isso são os fatores para mim que fizeram o Cruzeiro perder para o Vasco. E contra o Flamengo eu acho que o Cruzeiro tem que conseguir. Quando eu falo tem que conseguir, porque tem um adversário, o principal, né? O mais forte do campeonato vai estar do outro lado. Mas colocar o seu jogo, principalmente aquele jogo dos primeiros 20, 25 minutos, para não ficar só no aspecto Mineirão, tem que ser aquele Cruzeiro como fez contra o Fluminense, como fez contra o Botafogo no Newton Santos, de se impor, independente de estar jogando no Maracanã com a maior parte de torcedores do Flamengo. Valor, você falou aí a respeito do colocar o seu jogo, né, de fazer o seu jogo, e é justamente baseado nisso que eu espero um Cruzeiro, o mesmo Cruzeiro que a gente vem vendo em outras oportunidades, com o Wanderson ainda mantido. Conquistar sua aprovação em concurso ainda em 2020. Flamengo seja um momento para fazer alguma mudança tão esperada pelo torcedor, como a gente já falou aqui ontem, e eu continuo com o meu pensamento, que o Arroio vai conseguir a vaga dele naturalmente, mas tendo minutagem. E não precisa ser uma minutagem imediata num jogo contra o Flamengo, sendo titular. Eu acho que ao longo do campeonato mesmo, ele vai conseguir ter a sua titularidade conquistada jogando. Pelo menos é uma visão que eu tenho. Eu tô com uma expectativa muito alta em cima desse jogo. Eu acho que é um jogo que podemos ver, pegando só o que o Cruzeiro apresentou até aqui, o que o Flamengo apresentou. É claro que o futebol não tem essa matemática tão exata, mas eu imagino que podemos ter o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Falando tecnicamente, se os dois colocarem em campo tudo aquilo que já demonstraram nesse Campeonato Brasileiro, podemos ter o melhor jogo do Campeonato Brasileiro pela qualidade das duas equipes. Só para finalizar, eu quero fazer uma pergunta para o Thiago, porque o Thiago ontem ele usou com todas as letras maiúsculas que todo time que joga em casa tem a obrigação de vencer. E eu falo que existem situações e situações. Num jogo do tamanho e da expressão que as duas equipes vêm colocando, eu não vejo que o Flamengo tenha a obrigação de vencer o Cruzeiro, porque o potencial que o Cruzeiro tem, ele faz o embate se tornar aberto. Quando você vai jogar um Flamengo contra um Sport, eu entendo as colocações e eu não assino embaixo sobre o obrigação. Eu acho que no futebol não existe essa questão do obrigação. Tudo bem. Enfim, ok, é uma discussão ampla que eu já debati com muita gente. Eu não assino isso. Mas eu afirmo que num jogo tão grande quanto esse, o resultado que acontecer, ele é aceitável dentro do futebol. O Flamengo tem a obrigação de vencer, mas quem vence é o Cruzeiro, Eltinho. Você achou que ia me pegar? Mas você não me pega não, irmão. Mas, cara, sabe com quem eu aprendi isso? Molequinho. Marcão. Molequinho. Que Marcão, meu? Marcião. Primeiro que é Marcião, meu pai. Mas eu aprendi isso com o Vanderlei. O Vanderlei
fazia algumas contas e ele brincava que assim, jogar em casa, quem tá disputando título tem que conquistar 3 pontos. Não, é a bolinha. Verde, vermelha e amarela. Eu acredito que na planilha do Felipe Luiz, o jogo de amanhã tá amarelo. Tomara que esteja o jogo de amanhã é um jogo que tá no amarelo. Porque o empate entre Cruzeiro e Flamengo, ele é aceitável tanto pro Flamengo quanto pro Cruzeiro. Pela tabela, o empate, é aceitável. Pensando no Cruzeiro, que ainda disputa pelo título, o empate é ruim, cara. É ruim pro Cruzeiro, é ruim lógico. Pro Cruzeiro. Eu discordo. Mas pensando em título... Discordo. Eu discordo. E vou te falar por quê. Só pensando em título, viu, gente? Isso. O Cruzeiro traz o empate amanhã, não vou chegar aqui lá Discordo. Entrando na porque é menos uma rodada e a mesma diferença. Tá. Aí qual a próxima rodada? Cruzeiro joga com o Sport. E o Flamengo? Flamengo vai a Salvador. Salvador jogar o Bahia. Então, eu acho que... O jogo tá aberto, gente. A cortina da disputa do título, pra mim, ela vai ficar escancarada depois que passarem esses 6 jogos, da sequência pros 3. Então, é porque numa gestão de crise, o ideal pro Cruzeiro é ganhar. Sim. É o melhor dos mundos, pra voltar pra 1 e, de repente, no jogo do Cruzeiro, de repente, tá? Porque a gente sabe como é que esse Campeonato Brasileiro é. O Cruzeiro vai receber o adversário menos complicado, não tem discussão. Você enfrentar o Bahia, o Palmeiras vai enfrentar o São Paulo, que tá em crise. Um amigo meu tá chateado, inclusive. Mas é o São Paulo. Mas é o São Paulo e é o Palmeiras não ganha. E o Cruzeiro vai enfrentar o Sport, é uma questão. O menos difícil é o Cruzeiro da rodada. Então, se o Cruzeiro, de repente, está perdendo o jogo amanhã no Maracanã e consegue um empate, ele colocou um vé da crise, um vé da prejuízo. Ele minimizou demais o prejuízo dele, pensando na sequência. Mas é muito difícil que o Flamengo venha a perder o rendimento ao longo do campeonato. Mas eu te entendi, tá? Para esse jogo, é que assim, eu não tô tratando como obrigação do Cruzeiro ir lá e vencer. Entendam isso, pelo amor de Deus. Beleza. Mas o Cruzeiro ganha esse jogo. Fica 1 ponto do Flamengo. Ok. Faixa de campeão já na sexta-feira aqui no Dono da Bola. Agora, pro Felipe Luiz, eu não acho que ele encare o empate como um resultado bom, não. Não é bom, Breno. Não, amarelinha, bolinha amarelinha, não. Ele, na hora que ele faz o planejamento... Esse jogo é verde? Não. Pra ele é verde, por quê? Porque ele fala assim, eu vou chancelar aqui a situação... Dos donos da bola. Deixa eu te falar, ele vai chancelar o título pra ele. Pra ele, Felipe Luiz, por exemplo, você virou e falou do Bahia, o Valu. Ele vira e fala assim, eu já me dou, né, uma gordurinha a mais em cima de um cara... Porque não é fácil lá enfrentar o Bahia. Não é, justamente por isso. Então, quando ele ganha em casa do Cruzeiro, ele tira um pouco a responsabilidade maior, porque se ele empata, ele tem que começar a buscar alguns pontos fora pra ele conseguir ter essa gordurinha. Então, pra ele, Felipe Luiz é o quê? Maracanã lotado, com o meu time jogando contra um rival direto pelo título. Todo time do brasileiro, né, Breno? Mesmo o time que tá no Z4, ele imagina o fator casa como um fator preponderante, diferente. Sim, né? gente, amanhã vocês podem ter certeza que a preleção do Felipe Luiz vai girar muito em torno de temos 4 pontos de frente e um jogo a menos. Se a gente ganha dele, a gente abre 7 com um jogo a menos. Fazendo jogo a menos e ganhando, que é contra o Sport Recife, nós vamos abrir 10. Faltando 12 rodadas, 11 rodadas, é muito difícil tirar, porque é o Flamengo. Se é um time instável, aí você pode até acreditar. Mas se o Flamengo abre 10 pontos do Palmeiras, 10 pontos do Cruzeiro, é difícil demais tirar. Campeonato de regularidade, falei isso agora no Jogo Aberto, ali quando o assunto foi para o novo calendário do futebol brasileiro no ano passado. No ano que vem. Eu acho que não vai mudar nada desse ano para o ano que vem, quando o assunto for brasileiro, sobre quais serão os times favoritos. Quem tem mais elenco e mais dinheiro. Porque aí você monta um elenco, time titular bom, banco de reservas reforçado, regularidade, e aí vai dar de novo ano que vem vai ser a mesma coisa. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Saudade do mata-mata, né, meu filho? Dependendo do que acontecer, melhorar demais. Tu põe um Atlético na briga, sabe? Se o São Paulo melhorar demais, põe um São Paulo na briga correndo por fora ali, não vai mudar muita coisa, entendeu? Então, vocês podem ter certeza, o Felipe Luiz vai trabalhar na cabeça dos jogadores isso aí. Esse jogo aqui, nós não podemos perder. Só que o grande detalhe é que o Flamengo, falei isso aqui agora há pouco, é que o Flamengo joga de um jeito que o Cruzeiro gosta de enfrentar o adversário. Eu só queria dizer, quando eu falo que o Cruzeiro precisa de voltar a conseguir impor o seu estilo, para mim
tem 4 jogos que o Cruzeiro não... Há 4 jogos o Cruzeiro não consegue impor o seu estilo. E aí, em todos os jogos, a gente tem que dar o mérito do adversário, mas em alguns desses jogos, eu acho que o Cruzeiro também não foi bem tecnicamente, além da imposição do adversário. Os últimos jogos que o Cruzeiro, para mim, conseguiu se impor. Contra o Internacional, 2-1, e os 2 jogos contra o Atlético, da Copa do Brasil. Depois o Cruzeiro tem um São Paulo, que para mim é o time que melhor enfrentou o Cruzeiro no Mineirão, mas conseguiu vencer. Depois tem o Red Bull Bragantino, que fez um bom primeiro tempo também, mas o Cruzeiro fez um primeiro tempo lastimável. Esse o Cruzeiro consegue vencer. Contra o Bahia, na Fonte Nova, é também um jogo que o Cruzeiro não consegue se impor, mas o Bahia teve um volume muito grande, muito parecido com o que o Atlético teve ontem, de circular muito a bola e ter posse de bola. E contra o Vasco, é o jogo para mim que o Cruzeiro acaba... o Vasco tem mérito, repito, não estou falando aqui dessa questão só de demérito do Cruzeiro de não ter conseguido fazer o seu jogo. Mas nesses jogos, Vasco e Red Bull Bragantino, acho que além do adversário, o Cruzeiro foi tecnicamente mal. E contra o Bahia em Salvador, o Bahia impediu o Cruzeiro de fazer isso e o São Paulo no Mineirão também. O que você está falando aí que eu não entendi? Não posso falar. Falei só saudade do mata-mata, né, meu filho? Não, eu até prefiro. Não, eu até prefiro. Porque pontos corridos é o quê? Se fosse, é igual dançar com a irmã, né? Cara, eu prefiro mata-mata. Mas só que essa discussão é uma discussão que não cabe mais fazer, porque as coisas estão muito definidas. Gente, mas é que, só para fugir aqui... 8 classificados, bicho. 8 classificados, isso é uma delícia. Aqui, não. Fazer só uma decisão num jogo só. Outra merda. Vocês estão ficando não quero mudar de assunto, então nós estamos falando do Cruzeiro. Vocês estão ficando Sabe velhos. uma coisa que eu notei? Uma coisa, eu falei isso aqui ontem, inclusive, você vai me dar razão, talvez, viu, Valor? O torcedor do Cruzeiro não digeriu 1% da derrota pro Vasco da Gama. Mas 1%. Mas não, cara, hoje eu tava tomando café no posto, no Vale do Sol. Aí entrou um torcedor do Cruzeiro lá, trabalha na mineradora. Aí eu tô lá tomando café, sossegado, comendo uma empadinha de 4 queijos, muito bom, um cafezinho bacana. Não trouxe pra gente por quê? Porque eu só tinha 2, eu comi as 2. Aí tô lá tomando café, aí entrou o torcedor. Aí ele olhou e falou assim: ô, HG, bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Pô, escuto você lá na Band News, gosto de vocês lá na Band News e também no Donos da Bola e tal. Aí falei, e aí, irmão? Então eu falei, todo esse caminho do Cruzeiro, e aí, qual que é a sua projeção para esse Cruzeiro aí na quinta-feira? Ele falou assim, cara, na boa mesmo, eu tô pistola com o que aconteceu no final de semana. É porque tinha 5 meses que ele não sabia essa sensação, né? Por isso que ele tá tão bravo. Exatamente, isso, pro Vasco, exatamente uma rodada antes do Flamengo. Não, também não é só a questão do jogo. O Vasco fez por merecer. É que você vê o Palmeiras perdendo pro Bahia. Aí o Corinthians tomando um sufoco. Aliás, o Flamengo tomando um sufoco do Corinthians. O torcedor olha pra trás e fala assim, cara, se ganhasse esse jogo... Talvez desse. Cara, ninguém digeriu. O torcedor do Cruzeiro tá com essa derrota pro Vasco. Gente, mas entalado. Mas jogar contra o Vasco lá, gente, não é. Desculpa, Vasco, cara, o Cruzeiro. é. Mas o Cruzeiro aqui, eu falei isso, eu falei isso. Desvalorizar o monte de torcedores do Vasco. Brasileiro. Como é que é, mano? Mas o Campeonato Brasileiro faz isso toda hora, Gadinho. Faz isso. Eu assim, cruzeirense que sou, essa derrota do Vasco, pra mim, ela já passou. Agora, a derrota que até hoje eu não digeri é Santos e Ceará. Essa aí eu vou remoer daqui até 2055. Só que a grande questão, Eltinho, é o timing. É você, na rodada anterior ao jogo mais importante, que é contra o líder, você tem uma derrota e vai jogar na casa do líder. Ou seja, existiu uma ampliação da distância que pode ser maior em caso de uma derrota. Se o Cruzeiro tivesse ganhado do Vasco, uma derrota contra o Flamengo seria um pouquinho mais palatável. Mas é aquilo que eu falo, HG, o Cruzeiro, o torcedor cruzeirense de uma forma geral, lógico que ele tem o direito de querer ganhar o campeonato. Mas ele não pode fazer, por exemplo, se só vier a vaga direta para Libertadores, ser um prêmio de consolação. Ou achar o campeonato ruim, né, Valor? Perder o campeonato. Ou achar o campeonato ruim. Sabe? Não tornar o objetivo, que é o principal nesse ano, como um prêmio de consolação. O objetivo virou título. Quem projetou na sua cabeça o torcedor do Cruzeiro, quem projetou na sua cabeça e, de certa forma, até contaminou um pouco aquilo que você pensava da temporada, foi o Thiago Fernandes. Porque lá no Cruzeiro, Pedrinho,
Léo Jardim. Ninguém vendeu uma expectativa Não, diria que é o acima. rendimento do próprio time, HG. Ninguém vendeu uma expectativa acima da expectativa convencional. E é permitido, o torcedor do Cruzeiro tem total permissão nesse momento de sonhar. De sonhar com possibilidades de título ainda nessa altura do campeonato. Após essa sequência de 6 jogos, pode ser que essa expectativa seja diminuída. Mas eu acho que o principal responsável é o excelente campeonato que o Cruzeiro faz. Repito, hoje ainda o Cruzeiro tá... É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte trazendo aí para vocês a imprensa mineira analisando o jogo de amanhã, em decisão no estádio do Maracanã, expectativa de casa cheia até esse momento, mais de 60 mil ingressos já foram vendidos, então o Flamengo vai novamente, como de costume, na torcida rubro-negra, sempre lotando o estádio do Maracanã, expectativa amanhã de uma grande vitória do Mengão, e